Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui nesse canal você aprende absolutamente tudo o que precisa saber para reduzir o seu manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e no episódio de hoje eu vou revelar algumas estratégias para você aplicar aí na sua vida que vão te ajudar a acelerar essa queima de gordura na região abdominal. Sabe aquela famosa pochete que toda mulher odeia? Exatamente, então eu vou te ensinar algumas estratégias para que você consiga acelerar essa queima de gordura na região da barriga, eliminar essa pochete de vez e, claro, consequentemente reduzir o seu manequim, tá certo? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, para tudo que você está fazendo e já se inscreve. Clica lá no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos lá, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. E claro, se você gosta do meu conteúdo, já deixe o seu like, tá certo? Bom, então vamos ao que interessa. Muitas mulheres, elas me abordam, vêm me procurar pelo mesmo motivo. Não sabem mais o que fazer para eliminar aquela gordura abdominal, aquela gordura que fica concentrada na pochete, que é aquela gordurinha chata. Bom, primeira coisa que você precisa entender é, quando a gente emagrece, quando a gente perde gordura, isso acontece de uma forma proporcional, correto? Você vai perder em todas as partes do seu corpo. Não existe uma maneira, né, de você falar, não, eu só vou queimar na gordura e não vou perder gordura nas outras regiões do corpo. Não, certo? Isso vai acontecer de uma forma proporcional, ou seja, você vai perder gordura na barriga e na pochete, mas também vai perder nas outras áreas do seu corpo. Mas sabe por quê que a maioria das mulheres não conseguem reduzir essa gordura, principalmente a gordura da pochete? Porque a primeira coisa que a mulherada faz quando quer reduzir barriga, quando quer perder gordura, faz o quê? Faz dieta. Sabe aquelas dietas super, hiper, mega restritivas lá? Que fazem restrição de calorias, né? Muita restrição calórica, que restringe carboidrato, restringe muitos alimentos. Então, isso já não funciona. Muitas pesquisas feitas atualmente já nos revelaram que para que você consiga reduzir essa gordura na região abdominal, você não precisa fazer dietas extremamente restritas. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma combinação dos melhores alimentos que potencializam essa queima de gordura. Agora, fazer restrições absurdas, restrições severas, não vai funcionar. Se você quer queimar gordura na barriga, se você quer perder pochete, o que você não pode fazer em hipótese alguma é dieta. Dietas restritivas, fazer restrições severas demais, você não pode fazer isso em hipótese alguma. Porque quando a gente faz essas dietas restritivas demais, nós submetemos o nosso corpo a níveis muito altos de estresse. E isso faz com que aumente muito um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando o seu cortisol está muito alto, você acaba depositando muito mais gordura nessa região da barriga. Então, se você quer reduzir gordura na barriga, se quer reduzir pochete, dietas você não pode fazer. Não pode fazer nenhum tipo dessas dietas restritivas demais, dietas que fazem muita restrição, tá certo? O que você precisa então? Você precisa seguir algumas dicas que eu vou passar aqui para você, para que você consiga fazer boas combinações de alimentos e algumas estratégias que ajudam a potencializar e acelerar esse processo. Então, aprender as combinações certas de alimentos, o que vai te ajudar? Vai ajudar a acelerar essa queima de gordura na pochete, perder essa pochete mesmo. E o melhor, vai fazer com que você acabe de uma vez por todas de ficar sofrendo com aquele famoso efeito sanfona, que é o emagrece, engorda, que esse efeito sanfona também é extremamente prejudicial para quem quer perder barriga. Por quê? Quando você faz essas dietas muito restritivas e vive muito no efeito sanfona, você acaba perdendo muita massa magra, muita massa muscular. E quando você perde muita massa magra, o que acontece? O seu metabolismo de repouso tende a trabalhar mais lento. Então, quantas vezes você não afirmou lá para você mesma que você não conseguia mais perder gordura, não conseguia perder barriga porque o teu metabolismo é lento?
Mas muitas vezes, as mulheres falam que o metabolismo é lento por quê? Porque já passaram dos 40, porque já estão na casa dos 30, mas não é. Se o seu metabolismo está lento, é porque você está tendo hábitos que estão deixando esse seu metabolismo mais lento. Por exemplo, essas dietas que você faz muita restrição, perde muita massa magra, efeito sanfona, todas essas vão fazer com que o seu metabolismo fique mais lento, tá bom? Então, vamos lá para a combinação dos alimentos que você precisa colocar aí na sua rotina para acelerar essa queima de gordura. Então, vamos lá. A primeira estratégia que você precisa aplicar aí na sua vida para acelerar a sua queima de gordura na região da barriga, né, para você que consiga perder essa pochete, é uma coisa muito simples. Você precisa desinflamar o seu corpo. Esse é o primeiro processo. Quando você tem um corpo muito inflamado, ele está muito propício ao acúmulo de gordura. Então, primeira coisa de tudo, você precisa desinflamar esse corpo. Carol, como que eu vou fazer isso? O nosso corpo, ele fica inflamado quando a gente consome alguns alimentos em excesso. Por exemplo, muitos carboidratos refinados, muito açúcar, muitos industrializados. Então, a primeira coisa de tudo é você precisa reduzir esse consumo. Você precisa ter uma alimentação menos inflamatória. Então, isso não significa que nunca mais você vai poder comer um açúcar, nunca mais você vai poder tomar um refrigerante. Não é nada disso. Só que você precisa reduzir esse consumo. Todos esses alimentos que são industrializados demais, processados, ultraprocessados, embutidos, esses alimentos, eles têm que estar lá na classificação daqueles que você vai comer eventualmente e não frequentemente, tá certo? Então, primeira coisa, pensar em desinflamar esse corpo. Como? Preferindo a alimentação mais natural possível. Vamos evitar aí ao máximo o consumo de industrializados, processados, ultraprocessados, embutidos, açúcar em excesso. Esse você deixa para consumir lá eventualmente e não frequentemente. Segunda estratégia, depois de que você já vai estar desinflamando o seu corpo, você precisa o quê? Nutrir as células do seu corpo com alimentos que vão acelerar a queima de gordura e, consequentemente, vão acelerar a sua redução de manequim. Quais são esses alimentos, Carol? São aqueles que são ricos em vitaminas, minerais, boas fontes de carboidrato, por exemplo, os integrais, proteínas. Quais proteínas? Carne, ovos, frango, sempre dar preferência para proteínas magras, né? Evitar proteínas fritas, empanadas, tá certo? E gorduras boas. São esses tipos de alimento que você precisa começar a incluir aí na sua rotina para que depois do seu corpo, que o seu corpo esteja desinflamado, você comece a nutrir as células do seu corpo com aqueles alimentos que realmente vão acelerar e potencializar a sua queima de gordura. Bom, e agora que você já descobriu esses dois primeiros processos que você precisa aí aplicar na sua vida para acelerar a queima de gordura, que é o quê? Desinflamação, desinflamar o corpo, né? Evitar aqueles alimentos que são muito inflamatórios e nutrir as células com esses alimentos que vão acelerar o processo de queima de gordura. Depois que você aplicar essas dicas, agora você vai seguir um passo a passo do que você deve aplicar aí no seu dia a dia para que esse processo acelere ainda mais, tá bom? Então, primeira coisa, você vai evitar os picos de insulina. O que significa isso, Carol? Evitar carboidratos de alto índice glicêmico durante todo o dia. O que isso significa? Quando você faz uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, pobre em proteínas e muito pobre em gorduras boas, você tende a ter vários picos de insulina durante todo o dia. E esses picos de insulina dificultam, né, o seu processo de queima de gordura. Tá, e o que é o índice glicêmico? Basicamente, o índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar do carboidrato ele é liberado na nossa corrente sanguínea. Falando de uma forma aqui mais tranquila para você entender. E quando a gente tem uma alimentação que faz com que nós tenhamos vários picos de insulina, com que a carga de insulina total do nosso dia fique muito alta, isso acaba prejudicando o seu processo e dificultando. Ou seja, isso faz com que
dificulte essa perda de gordura na região, né, da pochete. Então, o que você precisa fazer? Manter a carga insulinêmica total do dia sempre baixa. E como a gente faz isso? Utilizando mais fibras na alimentação, né? Por exemplo, incluindo lá, sempre quando você for comer algum tipo de carboidrato, incluir uma fibra junto, né? Por exemplo, aveia, linhaça, chia, porque as fibras, elas ajudam a diminuir o índice glicêmico desses carboidratos. Outra coisa importante também é sempre incluir uma fonte de proteína e de gorduras boas também associadas a esse carboidrato. Por quê? Porque proteínas e gorduras boas também diminuem o índice glicêmico desses alimentos. Então, sempre colocar lá, quando você for fazer uma refeição, né, que seja lá a base de carboidrato, vou comer um pãozinho francês, sem problema nenhum, mas inclua junto uma boa proteína, uma fonte de gordura boa, como por exemplo ovos, ou então vou comer uma fruta, sempre acrescente uma fibra junto para evitar esses picos de insulina, tá certo? Quando a gente mantém sempre a carga insulinêmica total do nosso dia baixa, isso acaba favorecendo e acelerando o processo de queima de gordura. Número 2, você precisa melhorar a sua ingestão de água. Ai, Carol, que clichê! Porque beber água, todo mundo fala isso, mas é muito importante, porque quando você ingere mais água, além de se manter sempre hidratada, você melhora o funcionamento do seu intestino, consequentemente melhora a absorção de todos os nutrientes. E lembra que eu te falei agora há pouco, no início do nosso vídeo ali, que eu comentei contigo que a gente precisa nutrir as células no nosso corpo com bons alimentos que sejam ricos em vitaminas e minerais? Mas para que tudo isso seja absorvido, o nosso intestino tem que estar funcionando bem. Então precisa melhorar a ingestão de água, tá certo? Carol, quanto de água eu preciso tomar durante o dia? Faz uma conta, para você saber quanto você precisa tomar, é uma continha muito simples. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. O valor que der é o valor que você precisa tomar em litros de água por dia. Número 3, consuma frutas antioxidantes que ajudam também a desinflamar. Por exemplo, frutas vermelhas. As frutas vermelhas são poderosos antioxidantes e elas vão dar o start no processo de queima de gordura. Então, todas as frutas vermelhas estão valendo. Número 4, consuma mais alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, peixes. É legal você incluir mais aí na sua alimentação. Algumas sementes, como por exemplo linhaça e semente de abóbora, também é muito importante, ajuda muito a desinflamar ainda mais o seu corpo. Vegetais verde escuros também têm uma poderosa ação anti-inflamatória, então é bem legal que você consuma aí todos os dias, porque eles ajudam a acelerar. Lembra lá, frutas vermelhas ajudam a dar o start no processo de queima de gordura e alimentos anti-inflamatórios ajudam a acelerar esse processo de queima de gordura, tá certo? E depois que você desinflamar bem o seu corpo, né, que você deu start no processo de queima de gordura ali com bastante frutas vermelhas, que são poderosas antioxidantes, aí você já incluiu peixes, gorduras boas aí na sua alimentação que vão potencializar esse processo, aí é hora de você dar uma pitadinha de alguns alimentos que vão acelerar ainda mais a sua queima de gordura. Por exemplo, pimenta é um alimento que você pode colocar aí no seu dia a dia, que tem um efeito termogênico, ou seja, ele vai potencializar aí a sua queima de gordura. Gengibre também, você incluir gengibre na sua alimentação, é um ótimo alimento que vai acelerar a sua queima de gordura. Chá de hibisco. Então, olha quanta coisa que você pode incluir, quantos alimentos que são super simples, super tranquilos, que você pode incluir aí no seu dia a dia, que vão te dar um resultado muito grande, tá certo? Então, você já tem o passo a passo agora de tudo que você precisa fazer. São coisas muito simples, muito práticas, muito fáceis de aplicar. Então, você já tem o passo a passo certinho de como fazer isso. Quero que você aplique, coloca tudo isso aí no seu dia a dia, faz tudo bem certinho e depois vem aqui e comenta, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber como está sendo a sua experiência e eu quero que você me conte a sua experiência, se você já conseguiu reduzir a sua pochete e acelerar o seu processo de queima de gordura, tá certo? E
Muito importante, não esquece de me seguir lá no Instagram, no @carolinazonattonutri, que lá também todos os dias tem muito conteúdo que vão te ajudar a reduzir o seu manequim comendo de tudo, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e até a próxima!